Queridos, nós estamos numa série de mensagens chamada Amada Igreja. Nós estamos falando sobre as igrejas, as cartas que foram enviadas às igrejas, que você encontra no livro de Apocalipse. Essas igrejas eram igrejas reais. Naquele tempo, não só existiam essas 7 igrejas, mas Jesus envia a carta para essas igrejas através da pessoa de João, do apóstolo João. O apóstolo João, ele estava preso ali pelo Império Romano, na ilha de Pátimos. E eu gosto de dizer que, apesar de terem deixado ele isolado completamente para que ele não fosse uma ofensa, que eles acreditavam que o apóstolo era uma ofensa por tudo aquilo que ele testemunhava de Jesus, por tudo aquilo que ele pregava da palavra de Deus. O império ficava assustado porque eles diziam que havia um outro rei e eles acreditavam que aquele reino era um reino terreno que estava querendo tirar Roma de cena. Prende aquele homem naquele lugar, mas de verdade, o fato é que ele não estava preso. Porque o Espírito de Deus tem liberdade de nos alcançar. Independente de se nós participamos de uma congregação. Não que não seja desejo do Senhor que nós participemos. É desejo do Senhor que sejamos corpo, família de Cristo. Mas o Espírito de Deus, quando Ele quer trabalhar na vida de uma pessoa, não importa onde você esteja, Ele vai te alcançar. Ele vai falar com você. Tenho certeza disso, assim como foi na minha própria vida. Eu jamais poderia imaginar que o Espírito de Deus ia me alcançar e me convencer do pecado, do juízo, num escritório de odontologia. Eu era dentista na época, é tanto tempo atrás, meus irmãos, que eu não quero nem mais dizer que vocês começam a fazer conta. Eu não entendi, inclusive, uma mãe colocou lá no grupo do Brasa, que é a da juventude, que dava graças a Deus pela liderança, que, apesar de ser velha, tinha um espírito jovem. Eu dei um tempo, né, para deixar a irmã ter liberdade de falar. Depois eu não me aguentei, né? Eu falei assim, gente... a gente tem que ser humilhado ainda, né? Brincadeira. E ali naquela ilha, João, ele tem uma visão. E a visão que ele tem é de Jesus passeando entre os candelabros, passeando pelo meio da sua igreja, e dá um recado para João e diz assim, olha, escreva essas cartas. E João começa a escrever numa maneira muito incomum, ao ponto de que as pessoas ficam assustadas quando leem o livro de Apocalipse, porque elas não conseguem entender de tanta simbologia que existe, mas era tudo que ele podia escrever na linguagem daquilo que ele estava vendo. Ele tenta traduzir para as palavras daquele tempo, e ele começa a escrever um recado do Jesus Cristo, nada mais, nada menos que Jesus, para as suas igrejas. Apesar de essas cartas terem sido escritas há 2000 anos atrás, nós compreendemos que elas são totalmente atuais. Então, receba essa palavra como uma carta de Deus para você hoje, dia 3 de agosto de 2025. Jesus quer falar com você de maneira individual hoje. Jesus quer falar de maneira pessoal hoje, para essa igreja, e para as igrejas em Orlando, e para as igrejas ao redor do mundo. Amada igreja, é sobre esse recado de Deus para nós, em 2025. Primeira mensagem, nós falamos sobre a carta que foi escrita a Éfeso, com uma mensagem muito simples, uma igreja que era maravilhosa, uma igreja que eu gostaria de pertencer, de fazer parte, uma igreja que não permitia ter falsas heresias, uma igreja que gostava de trabalhar arduamente, mas ela tinha esquecido a sua real motivação. E Jesus olha para essa igreja e diz, volte ao seu primeiro amor. É possível nós fazermos distribuição de cestas de alimentos. É possível
nós estarmos trabalhando aqui de 2 horas da tarde às 6 horas da noite, cortando cabelos, para que a gente possa, de alguma maneira, impactar a comunidade. E ainda assim, a motivação real não ser o amor. Quem é que sabe disso? Quem é capaz de fazer esse julgamento? Só o Senhor. Porque o Senhor, Ele não olha só para aquilo que todo mundo vê. Ele olha para dentro. Ele olha para aquilo que está oculto, para aquilo que está escondido. Volte ao seu primeiro amor. E depois, semana passada, nós falamos sobre a carta à igreja de Esmirna. E essa é uma das igrejas que não sofre nenhuma exortação, ela e a igreja de Filadélfia, mas a mensagem também central é: seja fiel até a morte. Aquela igreja que passava por uma extrema perseguição, aquela igreja em que era perseguida não só pelo Império Romano, não era perseguida apenas pelos judeus, mas também pelo diabo. O diabo tomava vez. Era perseguição por todos os lados. E Jesus não livra aquela igreja do sofrimento, porque a gente acha que quando nós estamos sofrendo, que Jesus tem que fazer algo para afastar o sofrimento. E é tão bom quando isso acontece. E a gente gosta de dizer isso, que o deserto tem prazo para acabar. Glória a Deus, senão a gente não aguentaria. Jesus olha para aquela igreja e diz: seja fiel até a morte. Seja fiel até a morte. E hoje eu queria ir com vocês a terceira carta, carta enviada à igreja de Pérgamo. Vamos lá, nós vamos ler apenas 6 versículos. Eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia para que nós possamos ler juntos. Vamos lá. A palavra de Deus vai dizer assim. Começamos no verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, eu tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegaram aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados aos ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Do contrário, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Vamos orar mais uma vez, queridos. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra está aberta e a tua palavra será pregada. Essa mensagem é tua, Senhor, para o teu povo. Me usa, Senhor, como um instrumento teu, não por causa das minhas habilidades, mas apesar das minhas falhas. Que o Senhor fale de maneira clara e que as pessoas recebam, meus irmãos recebam, não só os que estão aqui, mas os que vão assistir de forma online. Nós não sabemos onde essa mensagem vai chegar, que coração vai alcançar, que mente vai transformar, mas nós cremos que o Senhor é capaz de fazer. A tua palavra é viva, ela é eficaz e ela faz exatamente o que ela foi feita para fazer, que é transformar mentalidades, fazer uma metanoia. É isso que nós esperamos, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Queridos, se nós fôssemos reunir tudo o que foi falado aqui e dizer para vocês qual é o tema central dessa quarta,
nós diríamos que essa é uma igreja que permitiu que o mundo se infiltrasse dentro dela. Perceba que não é toda a igreja que está contaminada. Ele faz elogios a essa igreja. Mas o fato é que ele diz, olha, existem algumas pessoas entre vocês que estão fazendo coisas erradas. E o seu erro está sendo ser conivente, não fazer absolutamente nada. Ou seja, eu sei que no meio da igreja existe mundanismo, existe pecado, existe falsa doutrina, existe qualquer tipo de coisa que desagrada a Deus, mas eu não faço nada. Eu não chego para conversar, eu não chego para exortar, eu não chego para disciplinar em amor. Eu simplesmente fecho os meus olhos e eu deixo a coisa correr. O tema central é uma igreja que se misturou com o mundo. Será que isso é uma verdade nos dias de hoje? Nos dias em que nós temos um evangelho enfraquecido, um evangelho de autoestima, um evangelho que é pregado só para você se sentir bem, para dizer que você vai ter sucesso, que todas as coisas vão dar bem na sua vida. E esquece que o verdadeiro evangelho passa pela cruz de Cristo. Que o chamado de Cristo para nós é, olha, você quer ser o meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Um evangelho confortável, um evangelho que não confronta ninguém. Não só isso, mas quando esse evangelho ele é pregado, esse evangelho que é um falso evangelho é pregado. O objetivo dessas palavras e o objetivo desse líder e de toda a visão da igreja é que o máximo de pessoas sejam atraídas para aquele lugar. E a ideia é melhor que a gente lance a isca dessa forma e puxe essas pessoas para dentro da igreja. E aqui elas têm a possibilidade de ouvir falar da palavra de Deus. Mas a pergunta é, que palavra de Deus, se é uma palavra que não confronta e que não transforma? Queridos, isso é tão sério, que existe uma igreja muito famosa, americana, que você acredita que na época da Páscoa não fala sobre o sangue de Cristo, porque para as pessoas isso vai soar muito estranho, mas como é que a gente vai falar da Páscoa? Sem falar do sacrifício, sem falar do sangue que nos lava do nosso pecado, sem dizer que nós somos pecadores miseráveis, que seria impossível ter a salvação se não fosse pela obra de Cristo na cruz. Como que vai acontecer algo real na vida dessa pessoa? Igrejas que têm uma inversão de valores morais. Pasmem, igrejas que defendem ideologia de gênero, que defendem aborto e tantas outras práticas contra a palavra de Deus. Igrejas que relativizam o pecado, não chamam mais pecado de pecado. Pecado é só uma coisa que você ali, não, tudo bem, você pode, de repente, Deus vai fazendo a obra. E deixa por isso mesmo. Porque é uma verdade que Deus quer que a gente venha do jeito que a gente tiver. Mas que seja transformado. O cristianismo, por si só, a expressão do cristianismo é você não querer ser mais quem você é. Você querer ser transformado, você saber, ter consciência que você precisa de um Salvador. E que você, se você morrer sem essa salvação, você vai para o inferno, você vai para um lugar completamente afastado do Senhor, eternamente. E você dizer, eu não quero mais que a minha vida seja assim. Eu não quero mais essa falsa liberdade de fazer aquilo que não agrada a Deus, porque eu sei que esse é um caminho de morte. Então,
parece que isso é bem antigo. Porque se há 2000 anos atrás, nós já estávamos vendo isso nas páginas da Bíblia, não nos deveria surpreender. Talvez o que trouxesse para nós uma surpresa era não se levantar vozes para falar a verdade. O que deve surpreender a nós é essa falsa doutrina que tem se espalhado, essa explosão de igrejas que não se levantam para falar a verdade, e as pessoas estão ali caminhando a passos largos para serem eternamente separadas de Deus. Então eu queria falar um pouquinho para vocês sobre esse contexto aqui dessa cidade de Pérgamo. Eu estive lá, estive agora em junho, por isso essa série de mensagens, porque foi uma viagem incrível. Nós estamos programando aí, daqui a um ano, fazer uma caravana para aquele lugar. Eu espero que você já tenha recebido seu documento e que você já possa sair do país e que ali a gente tenha um tempo precioso. E quem já tem, já dizer, eu quero, coloca meu nome aí, pastora. Pérgamo, diferente das outras duas cidades que nós vimos, Éfeso e também Esmirna, não era uma cidade conhecida por ser uma rota comercial, ela ficava afastada. Põe o nosso mapa. Daqui para o final vocês vão aprender esse mapa memorizado. Ensaiou, Hernani? Hã? Vamos lá. Cadê, Hernani? Vimos Éfeso, cidade portuária, vimos Esmirna, e ali tem Pérgamo, você vê que já está afastada. É por volta de 40 quilômetros afastado do mar. Então, não era conhecida por ser uma cidade rica, por ser uma rota comercial, mas porque ela era um centro cultural e intelectual. Nessa cidade havia uma biblioteca com mais de 200 mil rolos, 200 mil livros, sendo a segunda de toda a antiguidade, só perdendo para Alexandria. Em um determinado momento da história, ela pede para que mande muitos papiros para que ela pudesse passar a Alexandria. E aí foi boicotada, bloquearam essa importação, ao ponto de que ela teve que desenvolver um outro tipo de material para a escrita. Foi aí que ela desenvolveu o pergaminho, que é feito através de tiras de couro de animal. Isso trouxe para ela um avanço muito grande, porque ali aquele material foi tomando outra forma, foi podendo ser encadernado. E, por conta disso, era uma cidade bastante conhecida nesse lugar, no mundo antigo. Não só por isso, mas também ela tinha uma escola de medicina. Não uma escola de medicina como a gente vê nos dias atuais, mas uma coisa meio mística, onde existiam quartos gigantes, lugares amplos em que os pacientes chegavam ali, eram induzidos ao sono através de práticas místicas, de massagem, de banhos e outras coisas mais. E diz a lenda que eles sonhavam e, através do sonho, vinha uma interpretação da cura que ele precisava. Isso era muito conhecido no mundo antigo. Mas não só isso. Pérgamo era conhecido pela sua relevância religiosa. Era um dos lugares que mais tinha templos de deuses pagãos. Os historiadores vão dizer que existiam mais de 50 templos nesse lugar. Templos para Zeus, Atena, Dionísio, Esculápio e também para os imperadores romanos, que eram considerados verdadeiros deuses. Interessante é que quando Jesus olha para essa igreja que está nessa cidade, ele diz assim: olha, eu sei onde você vive,
e você vive no lugar onde está o trono de Satanás. E aí eu estava naquele lugar ali, eu digo, opa, né? É muito interessante. Então, quando você vai estudar e ver o que os historiadores falam a respeito disso, você vai ver que existem várias teorias, mas que a que tem mais lógica e a que é mais bem aceita é que o trono de Satanás é justamente essa mistura de deuses e de culto ao imperador e de tantas outras coisas que existiam naquele lugar, porque o fato de ter culto a outros deuses, também existiam práticas imorais ali naquele lugar, e toda essa idolatria junta era algo que oferecia a adoração a Satanás e não a Deus. Por isso o próprio Jesus chama esse lugar de trono de Satanás. Existia sim uma aliança entre o Estado, entre o Império Romano e a religião. A riqueza daquele lugar era devido a esses templos de deuses pagãos. E tudo isso fazia com que os cristãos vivessem num contexto muito difícil. Num contexto de perseguição. Porque, veja bem, queridos, o problema não era adorar outro Deus. O problema que as pessoas olhavam para o cristão e diziam assim, não, mas eles adoram um Deus verdadeiro, como eles chamavam. O problema não era esse, porque você tinha liberdade, contanto que você fizesse um culto ao imperador pelo menos uma vez por ano, você era livre para adorar o que você quisesse adorar. O problema é que os cristãos, eles não queriam adorar e diziam que não existia, que era mentira, não existia nenhum outro Deus. Só existia um único Deus verdadeiro. Eles eram exclusivistas. Só existia um único Deus. Jesus, ele, como sempre, ele vai se revelar às igrejas de maneira bem pessoal. E ele fala assim para essa igreja, estas são, verso 12, as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ele poderia dizer as suas credenciais de qualquer outra forma, como ele o fez para as outras igrejas. Ele poderia dizer qualquer outra coisa a seu próprio respeito, como ele disse, eu sou o alfa, o ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou aquele que tem na minha mão direita os 7 candelabros. Mas para essa igreja, para uma igreja situada em uma cidade onde o procônsul do Império Romano, ele tinha a autoridade de condenar as pessoas, de dizer você está certo, você está errado. Para essa igreja, Jesus ele se coloca numa posição de dizer assim, olha, eu tenho a espada e eu sou a pessoa que tem a autoridade para julgar. Porque eu conheço bem. Então, para uma igreja que estava aceitando falsas doutrinas no meio do seu povo, ali no meio, misturado, Jesus diz, olha, eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, sou eu quem vou separar quem é de quem não é. Então, ele faz esse tipo de apresentação por conta da característica dessa igreja. E aqui eu quero mais uma vez falar algo. Às vezes eu dou a palavra e eu desço, e as pessoas vêm falar comigo de diferentes formas. Elas dizem assim, pastora, quando você falou aquilo, ou quando você falou isso, e às vezes eu nem falei o que ela está dizendo que eu falei, e ela diz que eu falei. Porque Jesus e o Espírito de Deus comunica de maneira pessoal
da forma que Ele quer, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que você precisa escutar, de acordo com aquilo que precisa ser transformado na sua vida. Para essa igreja, Ele diz: eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu tenho autoridade para julgar, eu tenho autoridade para separar, eu tenho autoridade para dizer aquilo que é certo, aquilo que é errado. Eu tenho autoridade. Presta atenção, Jesus, ele não se posiciona como alguém que é neutro. Presta atenção, juventude. Hoje, os jovens acham que pode todas as coisas, que não tem problema. Se tiver vindo na sexta-feira, está tudo bem. Jesus, ele não se coloca como alguém neutro, alguém de paz e amor. Jesus, ele não tenta manter ninguém confortável. Não prega isso não. Prega não. Poxa vida, a igreja está tão cheinha, vai pregar esse tipo de coisa. E ele vem com a espada para cortar, para separar, para discernir. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela é mais cortante do que espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de separar, de dividir alma e espírito juntas em medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O verdadeiro evangelho, queridos, ele separa. Ele separa o certo do errado, o falso do verdadeiro, luz de trevas, porta estreita, porta larga, caminho estreito, caminho largo, luz e escuridão, joio e trigo, lobo e ovelha. Essa é a nossa realidade quando nós nos entregamos ao Evangelho. Mateus 10, do verso 34, Jesus vai dizer sobre si mesmo: não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. E a mensagem de Pérgamo é a mesma mensagem de Jesus para nós hoje. O Evangelho, o verdadeiro Evangelho, o Evangelho das boas novas, ele exige de nós posicionamento. Ele exige de nós. O verso 13, o complemento vai dizer: eu sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, e continua dizendo assim: contudo, você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, de mais uma vez, onde Satanás habita, onde você sofre uma influência do maligno, onde você é colocado em uma situação de adorar outros deuses, de fazer práticas. E nós, como imigrantes, muitas vezes, isso também acontece conosco, no nosso contexto. Por conta daquilo que nós estamos vivenciando, numa nova terra, numa nova vida, nós somos colocados em situações que não agradam ao Senhor. E aí, obviamente, a gente deixa que Deus e o Espírito de Deus fale com cada um, porque é Ele quem é o justo juiz. É Ele que é cheio de misericórdia, de bondade e de compaixão. Essa igreja, ela permaneceu fiel e cita assim: olha, mesmo quando Antipas foi a minha fiel testemunha, que morreu por causa do meu nome. É claro que se você faz parte de uma congregação e você começa a ver tal pessoa se dando mal, tal pessoa morrendo por causa do Evangelho, tal pessoa sendo queimada na fogueira, tal pessoa acontecendo de ser morta à espada, que você recue, que você volte atrás, porque você fica temeroso.
E Jesus vai elogiar essa igreja e dizer assim: você continuou fiel. Antipas, discípulo do apóstolo João, bispo dessa igreja, pastor dessa igreja, diz os historiadores que ele foi colocado num bezerro, num touro de bronze, com água fervente ali e chamas embaixo do touro, para que ele fosse cozinhado vivo. E na medida em que ele soltava os seus gritos, porque ia morrendo ali lentamente, aquele bezerro parecia estar soltando, parecia estar vivo. A voz parecia ser a voz do bezerro, e isso era feito de uma forma em que fosse um espetáculo público, para que as pessoas olhassem e dissessem: não, eu não vou passar por isso. Eu não quero passar por isso. Essa igreja, olhando para isso, sendo testemunha disso, enfrentando oposição, perseguição até a morte, não nega o nome de Jesus. E quando eu falo não negar o nome de Jesus, preste atenção nisso, não é você andar com a camisa 100% Jesus. Né? E agora a gente bota que foi Jesus que me deu no carro e depois está vendendo o carro. Olha que ingratidão. Né? Não é sobre isso, não é sobre carregar o nome de Jesus, mas é sobre carregar a identidade de Cristo, o caráter de Cristo, fazer as escolhas que Cristo faria, porque Cristo não voltou atrás, Cristo não recuou, mesmo a gente sendo essa peça que a gente é, mesmo a gente fazendo as escolhas erradas a cada vez que a gente tem oportunidade, Ele não olhou para nós, ou para os semelhantes a nós, e diz assim: não vale a pena morrer por esse povo. Por conta disso, essa igreja, ela era firme no caráter de Cristo, firme na pregação do verdadeiro evangelho, ela não retrocedia, ela não negociava os princípios de Deus. Não cederam a palavra, mas elas tinham algo que Jesus era contra. E o verso 14 e 15, estamos quase partindo para o fim. O texto vai dizer: tenho contra vocês algumas coisas. Vocês aí têm pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, o povo de Deus, levando-os a comer alimentos sacrificados aos ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há também os que seguem os ensinos dos nicolaítas. Preste atenção, a igreja de Pérgamo, ela não tinha negado Jesus, mesmo sobre perseguição, violência, morte. Satanás olha para aquela igreja e ele entende que não adiantava entrar com violência e com perseguição na vida daquela igreja, porque aquela igreja não iria recuar. Essa não podia ser a estratégia. Tem pessoas que no primeiro sofrimento já nega Jesus. Na primeira coisa que deu errado, não. Você sabe, eu recebo mensagens pelo Facebook, que eu sou uma pessoa de idade, recebe mensagem pelo Facebook. De pessoas que querem se batizar, porque elas querem viver uma nova vida com Cristo. Porque elas querem ter prosperidade. E elas começam ali a conversar comigo. Eu falo assim: não, mas para você se batizar, você já tem que ter tido uma nova vida com Cristo. Essa já deve ter sido a decisão. E agora você vai expor isso publicamente. Mas as pessoas ainda não entenderam e elas acham que aquela decisão que elas fazem por Jesus, o resto da vida dela vai dar tudo certo e agora vai ser 1000 maravilhas. Não foi assim com Jesus. Não foi assim com os seus apóstolos. Todos, com exceção de João, morreram martirizados. E quando você vai ver a origem dessa palavra sobre Antipas, que ele era a testemunha fiel, você vai puxar, você vai ver que significa Marte, aquele que não abre,
aquele que não abre mão por causa da morte, aquele que não nega a Cristo e por conta disso vai ser martirizado, vai ser levado à morte. Satanás, ele percebe que violência não faria a igreja retroceder. O que é que ele faz? Ele muda a tática. Ele não entra com violência, mas ele entra com sedução. Ele começa a dizer no meio da igreja que as coisas são bobagem. Não, isso daí não tem problema não. O que importa é você ser feliz. Deus te ama. Nenhuma condenação há para aqueles. E aí usa o versículo para fazer a coisa errada. É um fato que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. A pergunta é, você está em Cristo? Porque se você está em Cristo, você não vai ter prazer de fazer a coisa errada. A coisa errada vai doer em você. Porque você sabe que vai entristecer o Espírito de Deus. Não só isso, mas você vai ter prazer de ser um exemplo. É claro que você vai fazer coisa errada, é claro que você vai pecar. Mas isso vai entristecer o seu coração, isso não vai ser um comportamento padrão na sua vida. E aqui, se não dá para atacar a igreja de fora, Satanás começa a penetrar nela por dentro, com engano, com doutrinas distorcidas, com tolerância ao pecado. E o texto vai dizer, vai falar sobre o ensino de Balaão, e você vai ver isso lá em Números. Balaque, que era o rei de Moabe, ele chama Balaão, que é um profeta, e fala assim, olha, eu quero que você profetize maldição na vida desse povo. E cada vez que o profeta ia profetizar a maldição, da boca dele só saía a bênção. E ele dizia, é impossível fazer isso com esse povo, porque o povo é abençoado. Aí ele tem uma ideia, ele fala, bom, então vamos usar isso contra eles mesmos. Bom, já que vocês são abençoados, nada vai acontecer com você. E começa a dizer para eles, olha, por que vocês não se envolvem com essas mulheres moabitas? Por que vocês não se envolvem? Elas são tão bonitas, elas são tão belas. E esse era algo que Deus dizia para o povo dele não se misturar com outros povos. Por quê? Por conta das práticas. Certamente, aquelas práticas, o politeísmo, a adoração, a idolatria a outros deuses, práticas imorais, iriam começar a penetrar vagarosamente ali na vida do povo de Deus. E é isso que estava acontecendo aqui nessa igreja de Pérgamo. Mas não só isso. A partir disso, eles começam a comer alimentos sacrificados aos ídolos, a fazer práticas imorais, sexualmente falando. Não só isso, mas seguir o ensino dos nicolaítas. Historiadores vão dizer que Nicolau era o líder desse grupo dos nicolaítas e que ele sugeria que poderia haver uma troca de esposas e que isso fazia parte da comunhão. Então eu fico com a sua esposa, você fica com a minha esposa, e por aí vai. Havia uma separação, eles, por causa do gnosticismo, eles achavam que aquilo que você fazia com o seu corpo não ia manchar, não ia alterar a sua espiritualidade. Eles achavam que uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa, as coisas não se misturavam. Havia uma libertinagem, que hoje nós chamaríamos de teologia liberal, progressista, em que a graça de Deus é abundante de uma forma a ponto de você não mais perder a sua salvação e por conta disso, vai ser feliz. Faz o que você quiser da sua vida. E hoje nós continuamos tendo esse mesmo chamado e esse mesmo desafio. Porque o alerta de Jesus a essa igreja de Pérgamo continua sendo atual.
Não basta conhecer a verdade. Jovens, passaram 6 dias ali expostos à palavra de Deus. E você vê assim nos vídeos, né, as brincadeiras e tantas competições, né, me matando de vergonha. Fizeram uma entrevista ali no jantar e perguntaram assim: qual é a melhor hora do acampamento? O que é que você mais gostou? E eles disseram: free time. Pelo amor de Deus, pessoal. Colabora. Perguntamos para o Maurício, cadê ele? Para o Murilo. Murilo. Perguntamos para o Murilo assim: Murilo, o que é que você aprendeu nesse camping? O Kids, tá, gente? Pequenininho. Aí ele foi dar a entrevista dele, aqui a gente preparado, né? Para mandar o videozinho para, né, para a mídia social, claro, né? Aí, o que você aprendeu nesse camp? Ele: bom, eu aprendi a correr na grama descalço. E sobre Jesus? Coisa boa. Expostos à palavra, e palavra firme, tá? Ao ponto de nos fazer discutir. Muitas vezes paramos lá para discutir. Peraí, será que a gente está pegando muito leve com as crianças? Porque era isso aqui, tá? Era falar sobre salvação, sobre pecado, sobre inferno, sobre santidade, sobre pureza. Era essa a palavra. Para crianças de 6 a 12 anos, de 12 a 18 anos. Não basta conhecer a verdade, é preciso vivê-la. Agora é a hora, acabou o acampamento. Agora é a hora de viver. Nossa conduta precisa refletir aquilo que nós pregamos. Em um mundo onde o erro é elogiado, a santidade ainda é o padrão para o povo que leva o nome do Senhor. Estamos indo para o fim, tem 15 minutos que eu estou falando isso. Verso 16: portanto, arrependa-se, do contrário eu virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Não só pecado, mas a tolerância ao pecado dentro da igreja faz Jesus tomar as suas próprias providências. Veja bem, existia uma igreja que era fiel, uma igreja que ia ao extremo, se preciso fosse, morreria pelo nome de Jesus e pela identidade que carregava do caráter de Cristo. Uma igreja que não estava disposta a voltar atrás, a voltar a um evangelho falso, a mentiras. Mas havia ali uma tolerância com o erro. Já viu essa história que somente uma laranjinha podre no meio das outras vai mofando é tudo? Eu sei disso porque quando eu resolvo, eu levo todas as verduras para morrer comigo em casa. É uma tentativa, né? E eu fico toda satisfeita, tiro uma foto e posto no Instagram, viu? Agora vai. 2 dias. O evangelho, queridos, é sério. A palavra de Deus confronta, expõe e corrige. O Senhor diz: eu estou com a espada na mão. E essa espada não é uma espada de julgamento, mas uma espada de separação. Porque se você está buscando no cristianismo um conforto, está buscando uma vida totalmente light, eu quero dizer para você que não é essa a proposta do evangelho. A proposta do evangelho é morrer a cada dia um pouquinho mais para o seu eu. E quantas oportunidades nós não temos de fazer isso diariamente.
Fazemos isso no casamento, quando nos deixamos vencer. Que é melhor ser feliz do que ter razão, não é verdade? Fazemos isso na maternidade, na paternidade. Somos convidados a fazer isso com os nossos irmãos. Porque o amor que nós temos a Deus de maneira vertical, ele vai se expressar de maneira horizontal, aqui, ó, entre nós. Eu digo que amo a Deus, mas eu não sou capaz de amar o meu irmão. É um evangelho que nos rasga. É um evangelho que nos tira da nossa zona de conforto. É o evangelho que a gente quer descansar e Deus manda a gente servir. Seguir Jesus é morrer para si mesmo. Queridos, esse é um tempo de coerência. Se você está aqui essa noite, essa palavra é para você. É para você. Vamos caminhando para o final, verso 17, esse é o último. A palavra vai dizer assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Não só uma exortação, mas também Jesus tem para nós promessas. E aqui ele faz 3 promessas. A primeira delas é que se você confiar em Deus, se você se abster dos manjares desse mundo, se você não se contaminar, o Senhor promete ser o seu provedor todos os dias da sua vida. Um maná, da mesma forma que ele sustentou o povo no deserto por 40 anos. Aquele povo murmurador, aquele povo que queria voltar o tempo inteiro para comer cebola. Eu nem sei como é que a pessoa quer uma coisa dessa. Se fosse morango do amor, mas cebola? Você comeu, não foi, Jamile, no Brasil agora que eu estou ligada? Você comeu morango do amor? Não? Ah, não é possível. Essa é a promessa para aqueles que rejeitam o banquete do mundo e escolhem depender de Deus. Quem vence é sustentado todos os dias pelo Senhor. Ele faz uma segunda promessa: eu darei uma pedra branca. E uma pedra branca parece algo assim tão singular. E aqui os historiadores, os comentaristas bíblicos, eles vão ter assim 7 teorias. Das 7 eu gostei de 2, por isso eu escolhi as 2. A primeira delas é que nessa época, os jurados eles tinham 2 pedras em suas mãos. Uma pedra preta e uma pedra branca. Todas as vezes que eles iam absolver alguém, eles mostravam a pedra branca. E o que o Senhor está nos dizendo hoje é: olha, no último dia, eu levantarei a pedra branca para você. No último dia, você será justificado por mim, justamente porque você foi fiel, porque você permaneceu fiel, porque você se arrependeu, porque você voltou atrás e tomou uma nova postura, uma nova posição. Outra teoria diz que essa pedra branca era dada como um convite para que você participasse de uma festa. E aqui eu nem precisaria explanar sobre isso. Porque é Cristo entregando para você, ali no final de tudo, na sua árdua caminhada com Cristo, depois de passar por tantos vales, por tantas montanhas, depois de tantas aflições, o Senhor chama você para uma festa. E uma festa que vai durar eternamente. Não só... Tem gente que diz assim, mas festa... Não, pelo amor de Deus, festa eterna. Já cansei, né? Gente, no céu
é um descanso, é uma presença, é uma glória. Sabe aquele dia que você mais pôde sentir a presença de Deus, que você ficou até paralisado? Isso daí no céu é muito superior. Agora você imagine a presença de Deus eternamente. E a Bíblia vai dizer que a terceira promessa que ele faz é: eu darei um novo nome. Na Bíblia, um nome é muito mais do que uma identificação. É uma verdadeira identidade. O que Cristo está dizendo para nós é que se nós nos arrependermos, se nós permanecermos fiel, se nós de fato não negarmos o nome do Senhor no céu, nós seremos conhecidos como alguém que tem uma nova identidade. Nós vamos ver no céu quem de fato era para nós sermos, parecidos com Cristo. Uma nova identidade. Seremos tão semelhantes a Ele, que seremos plenamente nós mesmos. Você sabe que você não é plenamente você mesmo? Você sabe que você não consegue ser aquilo que Cristo sonhou para você ser? Mas no céu, nós seremos. Nós seremos quem nós fomos criados para ser. Por isso, permaneça firme. Eu queria convidar a igreja a ficar em pé. Queria convidar o grupo de louvor para vir aqui à frente. Esse momento agora é um momento em que nós podemos examinar a nossa própria vida. Examinar quais são as nossas palavras, os nossos pensamentos, o nosso comportamento. Hebreus 12, 1 vai nos dizer: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso e todo o pecado que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. 1 João 1,9 vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda justiça, de tudo aquilo que nós teimamos em fazer, toda a maldade que habita em nosso coração, aqueles lugares que nós não gostamos de expor. Muitas vezes o nosso coração está cheio de inveja, cheio de dúvida, de medo. Esse é o momento agora de você dizer para o Senhor: Senhor, sonda-me. Eu quero hoje ter um novo começo com o Senhor. Eu não quero mais ficar me escondendo. Eu não quero mais, Senhor, viver essa vida presa. Eu quero fazer aquilo que diz a Tua palavra. Andar de maneira livre, sendo aquilo que o Senhor me designou para ser. Fazendo aquilo que o Senhor me designou para fazer. Livre-se de todo o peso do pecado. Queria que você levantasse as suas mãos para os céus. Nós vamos orar mais uma vez. Paizinho, em nome de Jesus, a Tua palavra, ela é clara. Nós temos ouvido e nós queremos ouvir, mas não só com os nossos ouvidos naturais, mas nós queremos que o sopro do Teu Espírito fale conosco, mexa em tudo aquilo que precisa ser mexido, transforme tudo aquilo que precisa ser transformado, que toda dúvida, que toda maldade seja dissipada, que todo medo caia por terra em nome de Jesus. Pai,
Porque nós temos essa liberdade entre irmãos, de confessarmos os nossos pecados uns aos outros, de caminharmos juntos, de darmos as mãos, sendo direcionados pela luz da Tua palavra. Nos mostra, Senhor, o caminho que Te agrada. Coloca pessoas ao nosso redor, que sejam pessoas Tuas, que nos puxe para sermos mais parecidos com o Senhor. Dá ao Teu povo verdadeiros irmãos em Cristo. Não lobos, não falsos profetas, não amizades iníquas, mas faz essa aliança ser mais forte do Teu povo, a ponto de termos confiança, de abrir o nosso coração, de sentarmos à mesa e dizer que precisamos de ajuda, que precisamos vencer determinada tentação, que precisamos liberar o peso do pecado. Nós precisamos de Ti, Senhor. Que essa noite saiamos daqui diferente de como entremos. Quando nós entramos nesse lugar, nós tínhamos certezas e convicções próprias, fortalezas em nossa mente. Mas que o Senhor possa quebrar cada uma delas. Todas aquelas que não forem do Teu agrado. Saiamos livres, curados, redimidos pelo Teu sangue. É isso que nós oramos. É isso que nós agradecemos. Em nome de Jesus.